Se você está em um relacionamento e sente que acabou, mas tem medo e dúvida de separar, mesmo sabendo que o outro já não te ama mais, e mesmo você não sente mais a mesma coisa por ele, saiba que essa tua dúvida pode te arrastar por anos acorrentada a esse relacionamento. É preciso ter coragem para sair da zona de conforto e dar um passo adiante. É claro que o futuro é incerto, mas com certeza você está vivendo uma sobrevida que está não só abalando o seu físico, mas o seu mental e o seu emocional, adiando essa decisão. É lógico que a decisão é sua, de pôr um fim a essa relação que já não te satisfaz mais há muito tempo. É você quem deve escolher o momento em que estará mais preparada para viver a vida sozinha. Afinal, talvez você já venha vivendo uma vida sozinha, tomando decisões sozinha, dormindo sozinha, resolvendo as suas questões emocionais sozinha. Um relacionamento onde não há comunicação, onde a interação sexual é muito rara ou quase nenhuma. Eu sou Sandra Costa, terapeuta, e eu trabalho com relacionamentos, mais especificamente com mulheres que passam por um término de relacionamento, um divórcio, uma separação e adaptação de novas situações. Eu tenho muitas alunas que se arrastaram por anos nessa primeira fase da separação. Sim, porque a separação ela se processa em duas fases. A primeira, antes realmente de chegar a um divórcio ou uma separação. E essa primeira fase ela pode se arrastar durante anos. As pessoas sofrendo, se degladiando, se acusando, muito choro, é uma fase que envolve muito desgaste, muita acusação, muita guerra, muita disputa, até que ela realmente chegue à separação e o divórcio. Daí começa uma outra fase, que talvez seja mais difícil do que a primeira. Então, para que você possa identificar se você está nessa primeira fase da separação, então vou apresentar para vocês agora 6 atitudes que demonstram o fim de um relacionamento. Primeiro, quando não se consegue mais conversar, se comunicar um com o outro. As brigas constantes, sempre que tentam dialogar, não conseguem ir à frente. Já não conseguem se entender em uma simples conversa, em um simples diálogo. Tudo é motivo para brigas, para desentendimento, dando margem a acusações, a incompreensões do que o outro fala. Porque a partir desse momento, onde não há mais interação comunicativa, o outro não escuta, ou você não escuta o que o outro fala. Ou o que você escuta, você interpreta de acordo com todos os sentimentos confusos que já estão em desalinho dentro de você. É que, por fim, vocês não apreciam mais a companhia um do outro. E cada um se fecha em seu próprio mundo, com pouquíssima intimidade. E essa intimidade que eu falo não é a intimidade sexual, propriamente dita, mas aquela intimidade onde você tinha prazer em conversar com o outro, você tinha prazer em ficar juntinho, abraçadinho, ou mesmo tirando brincadeiras, aquelas brincadeiras íntimas que só os casais amam, né, brincar. Não se usa mais aquela forma de chamar carinhosa um pelo outro, já chama pelo nome, com uma maneira assim ríspida, grosseira e fria. Não gosta mais de partilhar as novidades com alegria e ter aquelas brincadeirinhas bobas, mas
que fazem todo sentido para quem ama. Essa intimidade emocional é o que mantém a conexão entre o casal, entre as pessoas que se amam. É o que nos mantém ligados dentro de uma relação amorosa. Se na relação não existe mais essa conexão, não existe mais beijinho, um abraço carinhoso, forma espontânea, só pelo prazer do toque da pessoa amada, é sinal que existe um problema real acontecendo e o fim já vem sendo tecido e está bem próximo de ser declarado. Se você ou seu parceiro não tem mais paciência, nem tem aquela alegria de encontrar-se ao final do dia para trocar as experiências e partilhar o que houve de bom durante o dia, fique atenta. Quando já estão decidindo, vivendo ou construindo vidas opostas, onde não tem conexão e inclusão um do outro, é um grande indício de que esse relacionamento já acabou. Uma das minhas alunas do programa Chega de Sofrer estava vivendo um relacionamento assim. Tudo os afastava. Os desejos e aspirações eram opostos. Ele gostava da vida pacata da cidade do interior e ela gostava da agitação, do movimento de uma grande cidade. Gostava de viajar, enquanto que ele gostava de ficar em casa. Ela gostava de ler, enquanto ele passava os finais de semana inteiros vendo TV ou jogando videogame. Ela cozinhava para agradá-lo e às vezes ele nem comia para não perder a jogada. Isso se arrastou por anos de cobranças, de acusações e cada um vivendo em seu próprio mundo, até que perceberam que não dava mais para continuar, porque estavam se degladiando. Quando ela convidava para sair, ele se negava, preferia ficar em casa. Quando ela queria viajar, ele também se opunha, dizia vá sozinha. E ela passou a andar sozinha, ia para festas sozinha, até que chegou um ponto que ela percebeu que não tinha mais sentido continuar naquele relacionamento, onde ele não queria mais acompanhá-la, onde tudo que faziam eram de formas opostas, de maneiras que deixavam os dois insatisfeitos. Ele insatisfeito com a atitude dela, de tanto movimento, e ela insatisfeita porque ele era muito calmo, muito parado, muito passivo. E só depois de entrar no programa Chega de Sofrer que ela começou a analisar o seu próprio relacionamento e perceber essas coisas. Aí abriu os olhos e virou a chave para uma nova vida, porque até então ela achava que ele ainda era a pessoa ideal, porque quando a gente encontra alguém, a gente pensa que está encontrando a pessoa ideal, mas nem sempre nós casamos com a pessoa ideal. Nós casamos com aquilo que é conhecido. Então, se nós identificamos de acordo com nosso histórico, as vivências amorosas de nossa família, daquilo que a gente realmente conhece, do amor, é o que a gente realmente projeta e atrai como parceiro na nossa vida. E realmente não é o ideal, porque dentro de nós não existe o ideal. Às vezes o ideal seria um amor. Vou dar um exemplo aqui das cores. Um amor azul. Mas você vê o amor e aprendeu que o amor nos relacionamentos do seu pai, das pessoas da sua família, dos seus tios, dos seus amigos. Você aprendeu com as tuas crenças que o amor era amarelo. Então é incompatível. Você sempre vai ter lá o azul, que é o ideal. Mas você vai sempre ter olhares
para o amarelo. Então é o amarelo que você vai atrair para a sua vida. É o amarelo que vai fazer parte de uma aspiração de relacionamento. E aí a gente nunca se relaciona com o ideal. A gente sempre se relaciona com o que é conhecido por nós, com o que a gente entende de amor, com o que a gente entende, com as crenças que a gente tem sobre o amor. E muitas vezes nós fantasiamos. Então, essa minha aluna, ela fantasiava muito. Quando ela encontrou o esposo dela, antes do casamento, ela estava vivendo um momento de muita carência afetiva. Um momento em que ela havia passado alguns anos de relacionamentos frustrados e também uma vontade muito grande de relacionar-se novamente, porque fazia algum tempo que ela estava sozinha. Em alguns anos que ela se encontrava sozinha. Então ela estava muito carente, desejando muito encontrar. Então ela projetou toda essa fantasia da pessoa ideal, da sua alma gêmea, de seu marido. Mas a convivência é diferente dos primeiros momentos e dos primeiros encontros. Nos encontramos e encantamos-nos uns com os outros. Primeiramente, nos primeiros segundos você já consegue perceber se aquela pessoa daria certo com você ou não. Dependendo do estado emocional em que você se encontre, você começa a projetar no outro todas aquelas tuas ansiedades, todo aquele teu desejo, carência, necessidade de ter alguém. E se essa pessoa apresenta no momento apenas uma característica que te encante, é capaz de você maquiar todo o resto para que ela possa atender aquelas tuas expectativas. E ao final, quando você começa a conviver um com o outro, é que vai descobrir realmente que são incompatíveis, que não dá para continuar aquele relacionamento, que vocês são dois polos totalmente opostos. Porque num relacionamento, essa história de dizer que os opostos se atraem só acontece na física clássica. Mas na realidade, em relação a relacionamentos, os semelhantes que atraem semelhantes. Então, dependendo do teu estado vibracional, aquela vibração que você emite, é o que você vai atrair nos teus relacionamentos. Então, se você já está vivendo a fase do desencanto, o desencanto já vem te afetando, não só emocionalmente, mas fisicamente, porque te dá taquicardia, te dá tristeza profunda, te dá até depressão dentro de um relacionamento quando você não está se sentindo bem, quando você não se sente acolhido, amado, incluso na vida do outro, nos planos do outro, nos projetos do outro. Essa separação, ela é muito dolorosa e ela vem acontecendo dia após dia, ela vem sendo construída até que realmente se haja um rompimento. Então essa dúvida que nos leva a se arrastar por anos sem tomar uma decisão, ela é muito dolorosa também. Ela desgasta muito a gente. E é capaz que nessa fase você possa desenvolver muitas doenças físicas por não ter tomado a decisão no momento certo e por estar tentando prolongar um relacionamento que já chegou ao fim. Muitas vezes também a hora em que se sabe que o relacionamento acabou é quando ela não está atingindo mais só a você, mas está atingindo os teus filhos. Os teus filhos estão sendo prejudicados pelas brigas constantes, pelas agressões, pelos maus tratos dos próprios pais na frente deles, né? Pela frieza, pelo descaso, pela arrogância.
pelas reclamações que a gente sempre deixa repassar para os filhos. Não deveríamos, mas muitas vezes é tão insuportável que a gente termina reclamando, acusando o pai na frente dos filhos ou para os próprios filhos. Olha, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai não era para ter feito aquilo, e o seu pai está fazendo isso comigo, o seu pai está fazendo aquilo. Então, assim, as crianças começam a sofrer, né, no meio dessa briga constante entre o casal. Então, tá aí a hora de realmente haver um rompimento e cada um ir para o seu lugar, cada um reconstruir a sua vida novamente, cada um seguir em frente. Outra atitude que é indício de que um relacionamento acabou é quando já se estão dormindo em camas separadas, com pouquíssimo sexo ou nenhum sexo. O sexo entre o casal é uma ligação muito forte entre um casal. Todos nós fomos criados com essa mentalidade de que casar era para se estabelecer uma união sexual e dali frutificar. Então, está muito introjetado dentro de nós de que um casamento sem sexo, ele é totalmente inviável. Pode acontecer? Sim, claro, pode. A decisão sempre é das pessoas viverem da forma que elas desejam viver. Isso não é um relacionamento satisfatório para nenhum dos dois. Há casais que dormem em camas separadas, viajam e ficam longe um do outro durante longos períodos e acham isso normal. Quando se tem uma razão ou uma projeção para o futuro, de uma construção de algo para depois se unirem, é possível que se faça um sacrifício de manter a distância por um período. Mas quando essa distância já é indiferente e a pessoa já não sente falta, acha que é normal, acha que é assim mesmo, que tá tudo bem, então daí já tem um problema. Daí já não está tudo bem. Esse é o primeiro sinal de que o relacionamento perdeu a sua importância primordial, que é a união de duas pessoas pelo afeto e pela vontade de estarem juntas. E claro que pode haver sexo sem afeto e sem amor, sim, mas entre um casal é muito difícil sustentar só com o sexo, sem afeto, sem carinho, sem amor. E também, para um casal, é muito difícil sustentar um casamento, um relacionamento onde não há sexo nenhum. Se não fazem questão de dormirem na mesma cama, com certeza nessa relação pode haver tudo, menos o princípio básico que une um casal. Quarta atitude que pode ser um indício do final do teu relacionamento é quando vocês passam mais tempo longe um do outro e ficam mais felizes longe um do outro do que propriamente junto. Na presença um do outro, se você sente aquele silêncio ensurdecedor que mais parece um abismo intransponível e que você fica até constrangido de tocar sem querer no outro, ou mesmo tem vontade de falar, mas não se reserva, nada que possa ser falado faz sentido, então se cala. Isso é um sinal de que o teu relacionamento está chegando ao fim. Sabe por quê? A presença do outro se torna angustiante para a gente quando a gente não tem mais aquela conexão com o outro. E nós entramos num conflito interno que é muito desgastante, muito prejudicial. A gente tem vontade de falar, mas não fala. A gente não consegue mais se comunicar com aquela pessoa. A presença dela parece que incomoda, ao invés
de ser prazerosa. Fala-se o mínimo possível e só de questões práticas. Nada que envolva intimidade ou que possa abalar o psicológico de cada um. Tudo que for dito pode ser um gatilho para uma nova discussão, para um novo desencontro, para um novo conflito. Então eu preciso calar. E de tanto se calar, vai se mantendo uma distância e uma frieza glacial entre o casal. E passam a viver dentro de casa como dois estranhos, constrangidos e magoados um com o outro. E os silêncios só contribuem para agravar mais ainda essa situação. Cada um em si mesmado em seu próprio mundo, criando um abismo intransponível entre um e outro, deixando as necessidades do casal para segundo plano. Quando um casal deixa de priorizar o que se tem junto, vai se perdendo a identidade desse casal. Se dentro do relacionamento se deixa de priorizar o que se faz junto, acaba fazendo com que o casal perca a sua identidade. A cumplicidade e as trocas afetivas vão se tornando cada vez mais raras, até que não haja mais nenhuma. Se você está querendo passar mais tempo longe da pessoa que ama, sua mente está dizendo para você que não há mais sentido continuar nesse relacionamento. A questão aqui abordada não é o fato de ficarem grudados um no outro, não é nada disso. É que se você nunca tem tempo para estar junto, para cuidar do teu relacionamento, para fazer as interações amorosas, de intimidade, de cuidado daquela relação, isso é sinal de que o vínculo já está sendo rompido ou mesmo distanciado, afrouxado. E se mesmo juntos você se sente sozinha, é sinal de que mesmo estando juntos, vocês já estão separados emocionalmente. Quinta atitude que demonstra que um relacionamento chega ao fim é quando há as relações abusivas. Então, as relações abusivas, no início, muitas vezes elas não são percebidas pelos envolvidos. Tanto a vítima do abuso, inicialmente ela vai relevando, sem perceber que está sendo abusada. Há muitos casos como este, como também o abusador, para ele é tão comum fazer abuso, da sua posição que ocupa e da sua vítima, que ele não percebe muitas vezes o que está fazendo. Ele é uma pessoa doente. Então, se você percebe que o teu relacionamento é um relacionamento abusivo, está na hora de você tirar o véu e abrir os olhos. Um relacionamento abusivo é aquele em que te constrange constantemente, é aquele em que o outro tenta te diminuir, faz de tudo para desqualificar a tua pessoa, a tua presença, os teus posicionamentos, as tuas decisões. É aquele em que a supremacia é sempre do abusador, a vítima está sempre abaixo dele. Você se doa muito, enquanto que ele não se doa nada, ele só recebe. Isso é um abuso também. O que mais acontece nas relações abusivas são as críticas em excessos, as agressões verbais constantes, a falta de respeito, descaso para o que é essencial para o outro, as humilhações, o humor ácido, o sarcasmo que ofende. Nesse tipo de relacionamento abusivo não há tolerância nem bondade nos relacionamentos. Sexta atitude que demonstra que um relacionamento chegou ao fim.
é quando há violência física nesse relacionamento. Tudo aquilo que nos machuca não deve ser aceito por nós. Nós, mulheres, não devemos acostumar com o que é ruim. E as agressões físicas é uma coisa que não devemos tolerar. Se você já passou ou está passando por agressões físicas, peça ajuda. A nossa sociedade já começou a despertar para a proteção de nós mulheres contra abusos e violências físicas. Então, se você passa por algum abuso ou alguma violência física em seu relacionamento, você não deve tratar isso como normal. Não é normal a pessoa que nos ama nos machucar. Não é normal a pessoa que nos ama nos agredir, que seja verbalmente ou fisicamente. É um sinal de que o relacionamento não tem como prosseguir. Peça ajuda. Não pense que você vai conseguir mudar sozinha essa situação de agressão. O agressor, ele é um doente. Ele precisa de tratamento. Ele não vai mudar. O agressor e o abusador, ele sempre se faz de bonzinho para que você o perdoe, para que você o aceite. Não aceite. Não entenda isso como normal e natural. Não é natural, não é normal a pessoa que a gente ama ou que nos ame nos tratar com violência. Peça ajuda das autoridades, de alguém conhecido e faça de tudo para não estar mais nesse relacionamento, porque esse não é um relacionamento saudável. Esse é um relacionamento que a tendência é chegar a vias de fato, como muitos exemplos que nós temos em nossa sociedade, onde as mulheres são agredidas e ficam num relacionamento por N motivos, que posteriormente nós podemos analisar cada um deles. E vocês sabem por quê. E que no final terminam em óbito. Então, vamos parar de achar que tudo é normal e natural quando nos magoa, quando nos fere, quando nos machuca. Essas atitudes de machucar, de agredir, de diminuir, de abusar da gente, não é normal, não é amor. E a gente tem que dar um fim a isso, antes que seja tarde. A insatisfação na relação é o que faz nós mulheres desejarmos romper essa relação, separarmos. Porque para nós, o casamento e o relacionamento tem que ter amor, carinho, envolvimento, intimidades. E nós sonhamos a vida inteira com esse casamento perfeito. Nós somos preparadas desde a infância para viver o casamento dos sonhos, para viver para sempre, iguais às princesinhas dos contos de fadas. Mas infelizmente, os felizes para sempre só acontecem nos contos de fadas, porque a vida real, ela é muito diferente dos contos de fadas. Ela é real e ela tem que ser construída. O relacionamento também é construído dia a dia e deve ser cuidado, cultivado como uma plantinha exótica e rara. Quando há amor envolvido, vale a pena prosseguir. Quando há respeito, cumplicidade, intimidade, satisfação e propósito.
Mas quando não há, quando só há dor e sofrimento, esse relacionamento já acabou há algum tempo. É preciso que a gente tenha coragem para passar para a segunda fase, que é a separação de fato. Eu espero ter contribuído para o teu conhecimento e esclarecimento, para que você possa tomar uma atitude e dar seguimento a uma vida feliz, já que no momento você não está tão feliz, mas você merece ser feliz. Nós mulheres merecemos sermos felizes nos relacionamentos, em todas as áreas de nossa vida. Então, agora é com você. Cabe a você decidir o que deve fazer, o que precisa fazer e o que vai fazer da sua vida.